Se um dos seus estiver espalhado pela extremidade mais distante do céu, Adonai, o Deus de vocês, o reunirá dali mesmo, e ele irá até lá e o trará de volta. Adonai, seu Deus, o trará de volta à terra possuída por seus ancestrais, e vocês a possuirão, e ele os fará prosperar ali, e vocês se tornarão mais numerosos que seus antepassados. Shalom a todos vocês! Eu confesso que essa história sempre me emociona, então eu vou começar a chorar. Essa história sempre me emociona. Eu lembro que quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu acho que foi em 2016, não acredito, e eu lembro da emoção que eu senti. Eu lembro que meu coração disparava, eu ficava com o corpo meio trêmulo, porque é uma história que não é contada nas escolas e que tudo que a gente aprendeu há muito tempo nas escolas, a história não é bem assim. Então saber disso para mim foi um choque de realidade assim, muito grande. E também essa história trouxe muitas respostas, trouxe muitas perguntas que eu tinha a respeito do povo nordestino e a respeito da minha história, porque eu sou nordestina, meus pais, meus avós, toda a minha família, bisavós, são nordestinos. E quem diria que a história do Brasil e a história dos judeus estão relacionadas. Em 1654, anota aí, 1654 é o fim da ocupação holandesa no Brasil. Os portugueses retomam as terras do Nordeste e expulsam os holandeses, e junto com os holandeses, os judeus. Então pare e pensa que eles tinham 3 meses para deixar os seus negócios, as suas propriedades, até familiares, até amigos, toda a vida que eles tinham aqui, para ir embora. Foi uma época de muita tristeza, gente, foi uma época muito triste. Então os judeus que viviam aqui não tinham opção a não ser fugir, principalmente aqueles judeus que voltaram a praticar o judaísmo, que eram cristãos novos, que voltaram a praticar o judaísmo. Porque era pior para a Igreja Católica você ser um judeu que foi convertido ao cristianismo, ao catolicismo romano, e depois voltou a praticar o judaísmo, do que você ser um judeu que nunca foi convertido. Você era considerado um traidor da igreja, então não tinha outra alternativa, eles tinham que fugir, porque com certeza, posteriormente, se eles ficassem, seriam denunciados, né, pelos cristãos velhos, e iam ser presos e iam ser enviados para o Tribunal do Santo Ofício. Daí o general Francisco Barreto de Menezes, ele colocou à disposição 16 embarcações para que eles fossem embora, holandeses e judeus, né, fossem embora. Segundo alguns historiadores, relata que foram 600 pessoas que deixaram o porto de Recife em direção a Amsterdã e a colônia holandesa do Caribe. Outros historiadores vão falar que foram cerca de 150 famílias que deixaram o porto de Recife, mas não tem exatidão do número de pessoas que conseguiram embarcar. Porém, gente, vale aqui lembrar como eram as condições de embarcações, de viagem no século XVII. Os navios não tinham conforto, a higiene era precária. Era possível, alguns relatos, né, contam que era possível ouvir os gritos das crianças com febre. Então tinha epidemia de sarampo, epidemia de piolho. Então não era fácil, gente, não era fácil. As condições eram precárias. Mas aí, pessoal, nem todos conseguiram deixar o porto de Recife, nem todos conseguiram embarcação, nem todos conseguiram fugir. Então, para que eles não fossem pegos pela Inquisição, eles acabaram fugindo para o interior do estado de Pernambuco, não só de Pernambuco, como os outros estados aqui do Nordeste. Então eles foram caminhando para o interior dos estados do Nordeste, principalmente, gente, o sertão nordestino. E aí lá eles formaram sociedades secretas, acreditem, e praticavam o criptojudaísmo, que era uma prática que já vinha desde Portugal com os cristãos novos, com os marranos. Marrano, gente, é um termo usado para aqueles judeus que foram forçados a se converter ao catolicismo, né, lá na Espanha.
Então também se usa o termo marranos, tá bom? E aí, gente, essas sociedades secretas, eles praticavam o criptojudaísmo. E o que era o criptojudaísmo? Eles eram cristãos lá fora, para os outros, mas dentro de casa praticava o judaísmo, entendeu? Então era um criptojudaísmo. Eles formavam essa sociedade secreta, entendeu? E muitas famílias, para não serem pegas, acabou que ensinava para os filhos o cristianismo. Eles ensinavam para os filhos o catolicismo romano, para que os filhos não dessem nenhuma bandeira de que eles eram cristãos novos, que eles eram judeus, porque senão, gente, eles seriam denunciados e seriam pegos. Para vocês terem ideia, os historiadores relatam que logo após a expulsão dos holandeses aqui de Recife, né, das terras do Nordeste, até 1748, 18 judeus foram pegos com práticas judaizantes e foram presos e executados. Inclusive, os primeiros desses judeus foram aqui de Pernambuco, Alagoas, para você ter ideia da perseguição que existia com essas pessoas. E aí, gente, eles construíram aquela sociedade secreta, muitos deles construíram sociedades secretas, outros adotaram de vez ao cristianismo, ao catolicismo romano, ensinaram seus filhos, e aí as raízes judaicas foram se perdendo de geração em geração. Mas aqueles que queriam ainda manter a tradição judaica na família começaram a casar entre si. Então, casamentos endogâmicos é muito comum até os dias de hoje aqui no Nordeste, vocês acreditam? Então, primo casando com primo, seja de primeiro, segundo, terceiro grau, não importa, entendeu? O importante é que seja da mesma família, que seja parente. Tem até casos de tios casando com sobrinhas. Tudo isso para que eles não se misturassem com outros povos e mantessem as suas raízes judaicas. Outros acabou se misturando com índios, se misturando com os descendentes dos africanos, se misturando com outros povos, e aí que foi se perdendo mesmo toda a raiz judaica. E aí é muito comum a gente ver aqui no Nordeste, principalmente em regiões do sertão, católicos fervorosos, mas com práticas judaicas. E eles fazem as práticas judaicas, eles praticam aquilo e não sabem por quê. Não só digo o Nordeste, mas o Brasil inteiro, porque realmente o Brasil inteiro tem descendentes de cristãos novos e recebeu cristãos novos, né? Então, assim, para vocês terem ideia, o Nordeste hoje, o Brasil, melhor dizendo, como eu já havia falado, estão em busca da sua história, estão em busca das suas raízes. Como que mais de 500 anos de história do Brasil, essa história começou a ser levantada há poucos anos atrás, gente, pra cá. Então, esse retorno é de uns 20 e poucos anos pra cá. Então, não se entende, porque não teve quem ficasse ensinando essas pessoas. Não teve rabino, não teve nada, sabe? Foi passando, a prática foi passando de geração em geração, e de uma forma milagrosa, que a doutora Anita Novitzky, que ela é pioneira nos estudos sobre os cristãos novos no Brasil, ela usa o termo milagre para poder explicar esse retorno, e essa história está vindo à tona dos cristãos novos, dos descendentes de judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo, ao catolicismo romano. Então, se vocês quiserem entender melhor, conhecer mais as práticas que são encontradas no Brasil afora, né? Práticas judaicas que são encontradas em tantas famílias aqui, eu vou deixar aqui uma dica de um documentário maravilhoso que se chama A Estrela Oculta do Sertão. Esse documentário está disponível no YouTube, vale a pena assistir, vocês vão entender como que é possível existir aquilo no sertão nordestino, existir aquilo, né, nos interiores do Brasil. Não é possível como que práticas judaicas antigas permanecem, conseguiu subsistir, conseguiu prevalecer até o dia de hoje. Então, varrer casa de trás para frente? Pode não, gente. Eu lembro que meu avô não permitia a gente varrer a casa de trás para frente. A gente perguntava, não tem porquê. É tradição, não tem porquê. Faz e pronto, entendeu? Mas a gente não sabe de onde que isso veio. Agora que a gente está sabendo de onde que isso surgiu. Então,
A minha avó mesmo relata que os antigos, ao morrerem, era muito comum colocar mortalha, entendeu? E enterrar em rede e em terra limpa. Então, assim, o caixão, às vezes, era só usado para transportar o corpo até o cemitério, e lá tirava o corpo e enterrava na terra mesmo, né? Às vezes até envolto em rede. Tem gente que acende vela, gente, na sexta-feira, 2 velas na sexta-feira no pôr do sol. Vai entender. E eles não sabem para que é. Diz que é para os santos, alguns, né? Vocês vão ver isso no documentário, eles vão dizer que é para o santo, e não entende por quê. Apenas faz porque é tradição. Só que é uma tradição herdada desses judeus, né? Que estavam aqui, que foram forçados a se converterem ao catolicismo romano. Então, gente, o Brasil é muito mais judeu do que você pensa. Não só o Nordeste, mas Sudeste, como Minas Gerais, né, São Paulo. Você vai ver no Sul, lá no Norte, como Pará, Amazônia. Então, você vai encontrar judeus no Brasil inteiro, no mundo inteiro.